E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais um dia de trade, bem-vindo para mais um dia de aula. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós trabalhamos sobre análise gráfica, nós trabalhamos de como analisar o gráfico, como operar o gráfico de forma corretamente. Seja em movimentos onde precise usar o suporte resistência puramente, seja movimentos onde eu preciso trabalhar tendência, ou seja, toda essa dinâmica de lógica e razão no movimento do gráfico, juntamente com as técnicas para você fazer uma compra e uma venda, nós trabalhamos aqui no canal. Lembrando que são super dicas que eu deixo para você, para facilitar para que você tenha conhecimento técnico, para que você progrida no mercado. Você que chega novo no canal, inclusive eu deixo este book aqui, ó, inteiramente grátis para você fazer download. São 36 páginas onde você pode estudar alguns padrões de vela que eu deixo aqui para você se letrar, para você estudar de forma gratuita. Como é que você faz o download? Simples. Você pode vir aqui, ó, no meu canal do YouTube, na primeira página, nos links e procurar pelo meu canal do Telegram. Ou aqui na descrição dos vídeos abaixo, abaixo da descrição dos vídeos, o meu Telegram. Tanto que você vai encontrar meu Telegram, meu WhatsApp, o meu Instagram, que é Cadu Rinaldi, onde você pode me mandar mensagem. Inclusive até agora eu não olhei telefone, tem mensagem, tem link, tem informação aqui sobre 60% de desconto do treinamento que ainda está vigente, preço bem acessível mesmo para quem quer realmente aprender. E também tem o canal do Telegram lá para você acessar. Quando você acessa o canal do Telegram, você vai ver aqui em postagens, ó, vai ver o ícone do e-book. Você vai clicar sobre ele, vai abrir dois links e aí nos links você escolhe qual você quer fazer o download, tá bom? E o que você vê aqui dentro do canal do Telegram? Você vê o resultado dos alunos, é um canal onde interage não só quem é aluno, como quem não é aluno. Você vê resultados dos alunos, aqueles alunos que assim mandam e pedem para postar, e também os links, das aulas do YouTube. Então você consegue ficar a par do que está acontecendo no canal do YouTube. Como aqui o Carlos, ó, mandando seus resultados, ó, boa tarde, Cadu. Revendo o curso pela segunda vez. Já vejo o gráfico de um jeito totalmente diferente. 9 dias positivo. Olha só, 9 dias positivo. Ou seja, é um aluno novo, começou agora. Olha só que sequência linda. E aí ele diz, ó, 9 dias positivo. O que significa isso? Se o aluno aqui, ó, opa, quadradinho saiu errado. Se o aluno aqui, o que o aluno está falando? Ele entrou no treinamento faz pouco tempo, nem um mês. Ele já está revendo pela segunda vez. E olha o que está acontecendo. Resultados acontecendo. 9 dias. O que eu quero dizer para você com o que o Carlos está fazendo? Você não pode ter preguiça para ser um trader. Porque você vai ter que estudar. Você vai ter que treinar. Você vai ter que fazer ajustes. Você vai ter que fazer correções na técnica, você vai ter que fazer análises do passado do gráfico atual, você vai ter que rabiscar, você vai ter que desenhar, você vai ter que ter tempo na frente da tela. Cadu, mas eu não tenho 5 horas por dia para estudar, eu tenho meia hora, 20 minutos. Não importa quanto tempo você tem. O importante é o tempo que você tem, você faz com qualidade. Se você tiver meia hora por dia, é suficiente, mas é necessário o quê? Uma dedicação, como o Carlos aqui, ó. O exemplo está aí, ó. Pela segunda vez, revendo o treinamento e, ó, 9 dias positivo. Quanto mais você adquire conhecimento, mais conhecimento você tem. Quanto mais conhecimento técnico você tem, mais confiança você tem. E conforme você treina, você avança, a repetição te leva à perfeição. Eu acho que eu não preciso ficar falando isso para ninguém, os vídeos da aula que eu subo aqui por YouTube. Olha aqui o Roberto, ó, fazendo um saque aqui, ó, mais de R$1.000. Aqui também é o Márcio, ó, fazendo saque, ó, os alunos tudo retirando, fazendo saque. Aqui o Joelson, essa semana
R$ 1.200 de lucro, ó, o Joelson indo muito bem. Aqui a Roberta, que ela tinha mandado o resultado antes do saque. O Júnior aqui, ó, batendo meta. Aqui o Francisco batendo meta, 3-1. A Roberta que tinha mandado, né? Aqui o Juliano batendo meta. Melquisedeque aqui, ó, batendo meta, sequência linda. Rodrigo aqui, ó, 4-0. O Ederson aqui, ó, 3-1. O Ederson também é aluno novíssimo, entrou esses dias. O Ionildo aqui, ó, batendo meta. Então você pode entrar aqui no canal do Telegram, baixar o seu e-book e também acompanhar os alunos. Ó, não está carregando a imagem aqui, infelizmente, ó, não está carregando, mas entra aí, acessa o treinamento, aliás, acessa o canal do Telegram, baixe o e-book para você estudar os padrões de vela, os padrões de candle, os que eu mais utilizo, e também, caso você queira saber do treinamento, já como eu acabei falando, os links estão aí na descrição do vídeo ou aí no banner do canal, que ainda está com 60% de desconto, onde você tem acesso para a vida toda e tira dúvidas é direto comigo, o suporte é direto comigo, tá bom? Bom, você está vendo que o gráfico está parado, ó. Estamos hoje em um sábado, vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer. Se hoje é sábado, significa que hoje é dia de OTC, né? Então vamos lá, vamos abrir um primeiro ativo, opções. Olha, hoje não está os pares exóticos, né? Estão pares normais em binários. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, o Wildcard. Vamos ver o primeiro par aqui, o que acontece. Vontade de fazer uma entrada aqui, mas ele não deu um aval para fazer uma entrada nessa região. Deixa eu dar uma olhada aqui. A não ser que ele faça aquela movimentação clássica, né? Do 1, 2, 3. Aqui eu não tinha visto movimentação para isso. Ele não tinha uma movimentação clara para isso, para fazer essa movimentação de continuidade de preço. Eu sempre falo para vocês, o problema do OTC é porque a gente não tem um volume, porque quando a gente tem um volume, fica mais clara a movimentação, né? A gente consegue compreender melhor que a gente pode fazer uma movimentação de alta, de baixa na região. E aí sem volume a gente acaba ficando de mãos atadas nessas regiões. Ó, movimentação, vou descer com o gráfico, vou procurar descer com o gráfico, ele está subindo, mas eu ainda acredito que ele possa vir no máximo até essa região aqui, ó. Era a minha ideia no primeiro movimento, de continuar descendo com ele. Porém, este movimento deste candle aqui, ó, ele não fez um movimento para me dar um aval. Ele não fez um engolfo completo. Então, se ele não fez um engolfo completo, não teria o porquê da entrada. Lembrando que justamente pela questão do volume, por não ter o volume, eu não ter o fluxo do movimento ali no candle, a informação, quando eu vou trabalhar aqui em OTC, eu prezo muito pela atenção da movimentação, não só ali do candle na região, mas eu preciso ver muito bem o contexto. Por isso que tem muita gente que fala assim, olha, eu até consigo ter lucro no mercado aberto. Tá lá, ó. Tem muita gente que fala assim, eu até consigo ter lucro no mercado aberto, mas em OTC não. Eu não sei o que acontece, dá tudo errado. Por quê? Porque no OTC você tem que ter um outro dinamismo, você tem que ter uma outra visão para você ter que usar de forma aguçada todos os setores do gráfico. Então quando eu chego aqui, ó, eu vejo que o gráfico fez essa resistência nessa região e eu também entendo que aqui tem essa região de suporte, eu começo a entender que o gráfico pode fazer movimentação até essa região de suporte. Lembrando que o preço que está abaixo, o movimento que está abaixo do preço, ou região que se forma abaixo do preço, eu chamo de suporte, e a região que está acima do preço, eu chamo de resistência. Cadu, por quê? Porque a gente conhece esses movimentos como aqui é um movimento, é um vale, o suporte que está abaixo do preço, e aqui é o telhado, né, de uma casa ou fundo de uma casa que está acima do preço.
Então, se eu tenho movimentação ali naquela região, acima do preço, eu vejo que ele está saindo ali do topo da casa e pode vir justamente aqui nessa região de suporte, onde suporta o preço, eu posso caminhar com o preço. Eu não consigo ver a questão do fluxo de volume, mas eu sei que o movimento é esse. Tanto é ó, que depois do próximo candle que eu fiz o movimento, o candle fez uma correção para cima, mas entramos no local correto, na ordem correta. Cadu, por que você não entrou após esse engolfo? Porque não foi um engolfo, ó. Não foi um engolfo. Seria engolfo, presta atenção nisso, se ele fechasse abaixo do candle anterior. Ele não fechou, não foi um engolfo, tá bom? Vamos lá, AudiCAD, vamos para um outro ativo, EURUSD. Vamos para outro ativo, ó. Movimento gráfico, fazendo movimentação. Deixa eu ver um negócio aqui, por que o gráfico parou ali? Fez movimento ali também, bem clássico, né? Movimento clássico. Chegou em região, tá chegando ali também em região, mas a gente não tem a movimentação, né? A gente não tem o fluxo do volume na região, que é justamente o que vai me dar um aval de entrada na região. Este aval aqui, ó, a entrada de venda, seria em relação a essa região. Se ele fizer movimentação que me dê aval para entrada na região, eu entro. Como ele não deu, ó, como ele não deu aval, está fazendo a movimentação contrária, vou ficar aguardando o movimento. Posso fazer movimento de compra nessa região? Como que eu vou fazer um movimento de compra nessa região se o preço também não tem força de continuidade? Ó, não tem força de continuidade. Então eu estou fazendo algumas marcações aqui para você entender. Ó, preço faz movimentação. Agora, se esse preço fizer uma movimentação que me deixa com menos interesse na região ali, né, de movimentação, ó, ele está vindo ali na região sem força alguma, mostrando possibilidade de alta. Aí fica difícil, né? Se o candle fechar dessa forma, fica difícil eu subir com ele ali, não fica uma movimentação tão clara. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, vou fechar o euro. Vamos para outro ativo, tá? Senão eu vou ficar muito tempo aqui perdendo tempo na movimentação. Vamos procurar um outro ativo. EuroJPY, ó, EuroJPY chegou em região. Deixa eu dar uma olhada na região que ele chegou aqui. É uma região onde ele está trabalhando corpo e tem também aqui, ó, o pavio. Tem essas duas situações. Cadu, onde que eu vou operar, o corpo ou o pavio? Depende do gráfico, né? Depende do gráfico, depende do contexto, depende do que o gráfico está fazendo. Ele está em uma região, essa região pode ser trabalhada até o pavio. Deixa eu olhar lá no passado, não vejo nada no passado, vou fazer uma entrada de venda aqui. Todas as vezes que você for fazer suas marcações, se você ficar em dúvida, por exemplo, Cadu, eu estou em dúvida se o gráfico está trabalhando em corpo ou o gráfico está fazendo um movimento de pavio. Onde deve ser a minha reversão? Eu estou trabalhando no mercado de OTC, não é um mercado aberto. Onde deve ser a minha reversão? Se você fica em dúvida ou tem uma dúvida, olhe o gráfico, veja como é que o gráfico está trabalhando. Veja se no passado ele está fazendo reversão em topo, veja se no passado ele está fazendo reversão em fundo. Ó, como aqui, ó. Olhei aqui, ó, tem uma máxima aqui agora que eu estou vendo nessa região. Então era uma região que ele poderia segurar muito bem o preço? Poderia. O que está acontecendo com ele? Está rompendo. E por que ele está rompendo? Porque ele está numa micro tendência de alta aqui. Tranquilo, ó. Rompeu região. Eu esperei ele ali no pavio, ele rompeu região, EuroJPY, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, EuroJPY. Ele rompeu região,
É isso mesmo, EuroJPY. Ele rompeu região. Deixa eu dar uma olhada. Ó, agora ele está descendo. Ó. Vou fazer uma entrada dupla aqui. Agora ele está fazendo movimentação. A hora que eu cliquei aqui, ele peguei um pouquinho abaixo. Então olha que interessante. Ó. Eu coloquei aquela hora o candle aqui, ó. O candle, a linha, só para você ver a máxima, e eu entrei no fechamento. O que que ele fez? Ele fez aquele suspiro, né? Sei lá o que que a gente pode chamar. O que que é suspiro? Aquela última sobrevivência na região. Então ele foi com o candle um pouco acima, que é chamado o quê? Falso rompimento. Tá lá, ó. Por quê? Eu já expliquei isso para vocês. Aqui, ó, eu fiz a entrada no fechamento da região. E o que que aconteceu? Ele fez mais um candle para ir acima da região e depois ele fez movimento de queda. Eu entendi muito bem o que está acontecendo e fiz um movimento. Cadu, poxa, mas por que que ele fez isso? É o movimento do gráfico. Se eu tivesse aqui, ó, o volume, se eu tivesse a barra do volume aqui, ó, indicando para mim naquela região ali que poderia ter uma movimentação mais alta, eu teria ficado de fora daquele primeiro candle. Mas não tem. Não tem. Então o que que eu vou fazer em OTC? Eu tenho que fazer minha entrada. Se eu vejo aqui, vejo uma região linda como essa de resistência, vejo que pode resistir, não fechou com padrão de vela, porém está na região. Por isso que você tem que entender que a região, ela não é uma linha, é região. Eu posso chamar de zona. É uma zona de resistência. Por que zona de resistência? Porque ela compreende desde a abertura do candle até o fechamento da sua máxima. Cadu, mas ali ainda ele passou um pouco acima, ele foi um pouco a mais. Sim, ele foi um pouco a mais. É aquele último suspiro do movimento. Como eu falei para você, se eu tivesse um volume aqui, eu conseguiria entender. Porém, ó, olha só o movimento que o gráfico fez. Ele mostra que ele tem volume. Ó, ele mostra que ele tem desejo de continuar preço. Eu fiz entrada, esperando pelo menos uma correção de um pipete. Ele não fez a correção de um pipete, eu sei da força de alta. Ele foi buscar um pouco mais acima, entendi que ele não tem força de continuidade, me mostrou movimentação, fui lá e entrei. Tranquilo, né? Operação de forma simples, correta, entendendo o que aconteceu. Cadu, a análise aqui foi errada de você ter feito essa entrada aqui nesse movimento? Ó, se eu for lá no passado e começar a ver regiões, ó, deixa eu fechar aqui em cima do pavio. Vamos ver, vamos fechar exatamente em cima do pavio da marcação. Olha o que aconteceu com o gráfico, ó. Ó, eu entrei exatamente perto da região. Ele só avançou um pouquinho e depois fez um movimento. Dá para acreditar que está errada a minha entrada? Não, né? A questão é justamente que o gráfico ainda tinha volume financeiro para poder fazer um movimento e depois corrigir. É isso que o volume tira, esses detalhezinhos que o volume me ajuda. Para quem é profissional, sabe disso, que o detalhezinho ali, o volume ajuda nessas situações. Mas sem problema quanto a isso. Eu estou mostrando para você que você pode operar suporte e resistência de forma muito simples, desde que você saiba aplicar as técnicas da análise gráfica, desde que você saiba interpretar o gráfico, saiba ler o gráfico e saiba compreender como é que o gráfico funciona. Então, ó, entradinha em AudiCAD aqui nessa descida de tendência. EuroJPY, né, esse movimento que nos tirou do trade, fez mais uma movimentação de alta. E depois aqui, ó, em EuroJPY, entrada já com duas taxas seguindo o movimento do gráfico. Vamos ver se tem mais uma entrada por aqui. EuroGBP, por enquanto estamos em 3-1, né? 3-1, dá uma olhada como desce o EuroGBP. Vamos lá, EuroGBP não tá bom. EuroGBP, USD-CHF. Faz muito tempo que eu não opero um franco suíço em relação ao dólar. Ó, onde eu operaria aqui? Ó? Deixa eu ver aqui o gráfico. Tem essa região é muito interessante e depois tem a máxima da região. São esses dois pontos, ó, eu tenho esses dois pontos, eu tenho essa região e tem a máxima dessa região. Então, se o gráfico vier fazer movimento aqui no fechamento dessa região, olha que interessante isso, ó.
mostrar para você. Olha a reversão aqui desse gráfico, ele foi exatamente no pavio dessa região. E se eu olhar aqui nessas regiões, ó, ela fechou no corpo, aqui não tem nem referência no passado. Então, a reversão, o ponto de entrada da reversão pode ser tanto no corpo, como pode ser também no pavio. Depende de como o gráfico está trabalhando. Assim como regiões como essa. Ó. Olha que interessante, o gráfico veio, tocou pavio e tocou corpo. E aí ele teve o quê? Dificuldade para fazer movimento de queda. Ele veio, fez movimentação de falso rompimento e voltou. Aqui o gráfico veio, fez movimento de rompimento, aí aqui assim ele rompeu a região, veio até aqui e já voltou para o canal na parte de cima. Então você percebeu que o gráfico está bem, ele está bem indeciso nessa região. Ó, deixa eu dar uma olhada aqui no passado, CHF, franco suíço, não tem nada lá, não vejo nada, USD, CHF. Ele está bem indeciso nessa região. Começou a fazer uma queda aqui, uma queda brusca, veio no pavio dessa região aqui, também não tem nada de interessante nessa região. Veio aqui ó, com mais um pavio tocando aqui embaixo, recolheu aqui na parte de cima, ó, já ficou diferente para se operar, né? Ele já veio fazer movimentação aqui, buscou a região de cima, está buscando a região. Qual que é a área de segurança para fazer uma operação? Esse setor aqui e esse setor aqui. Por enquanto ali não tem nada tão claro. Ó, aqui é uma região que pode haver uma correção? Pode, mas não dá segurança. Não dá segurança alguma nessa região. Ele já chegou aqui uma vez, duas vezes, três vezes, está chegando a quarta vez aqui com possibilidade de correção na região. Mas ele não dá segurança pela forma como o gráfico está se movimentando aqui nessa região. Agora aqui, ó, o que esse gráfico veio fazer aqui? Ele veio no pavio, ele veio buscar a região no pavio e depois fez a movimentação de queda. Tá vendo aqui, ó? Que aqui essa região veio no pavio e essa região veio no corpo. Então tá um gráfico indeciso. O gráfico ele não sabe se ele corrige no corpo, se ele corrige no pavio. Ó, agora ele tá chegando aqui, tá querendo corrigir no corpo, sendo que ele tem pavio ali em cima novamente, ó. Então, independe se você está num gráfico do mercado fechado, se você está num gráfico de mercado aberto, independe disso. A questão é você entender que são movimentos dentro de um contexto gráfico em que pode haver essas correções ou reversão na região, não só dependendo daquilo que o gráfico faz na região, mas todo de um contexto. Então, se eu olhar um contexto gráfico aqui, qual a minha perspectiva que eu posso pensar aqui? Por enquanto, eu ainda penso em venda. Ainda eu penso em venda. O gráfico me mostra a perspectiva ainda de uma venda. Ele me mostra a possibilidade de uma venda. Ele denota para mim ainda a possibilidade de uma venda. Até essa região aqui, ó, a possibilidade de uma venda. Ou a possibilidade que possa haver uma venda nessa região. Então, levando em consideração todas essas situações, eu posso pensar nisso. Agora, dá uma olhada. Ó. Agora ele já fechou acima da região. Fechou acima da região. Já me mostra um outro contexto de movimentação. Ele já pode buscar acima. Opa, não teve entrada. Tranquilo? Sai do trade, USD, CHF, né? USD, CHF ali. GBP, USD está fechado, GBP, JPY está fechado. Pessoal, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pares de moedas, vi 3 oportunidades de 5 pares de moedas, fiz um 3-1. Tá ótimo, né? Tá ótimo. É OTC, eu não vou ficar exposto ao mercado do OTC, bati meta aqui, tá ótimo, tá bom demais fazendo um 3-1. Então o que você tem que entender? Qual é o ponto de reversão do gráfico em regiões? Tem pavio? Tem pavio. Cadu, mas tem corpo também. O que o Cadu sempre faz? Cadu sempre olha corpo. Eu sempre olho corpo. Mas a máxima do candle e da região é pavio, como aconteceu ali no Loss, ali que você percebeu.
Então, todas essas regiões, o gráfico ainda pode fazer a movimentação para depois fazer movimentos aqui dentro antes de fazer o trade. Então, você tem que olhar o seu ativo, o ativo que você está trabalhando. Se ele está corrigindo no corpo, se ele está corrigindo no pavio, como ele está se comportando e o que, que é isso? Isso é análise gráfica. É você olhar o gráfico, ficar alguns minutinhos olhando o gráfico. Por exemplo, dá uma olhada, ó. Por que, que o Cadu entrou aqui já com 2 taxas logo depois? Pela certeza e a convicção da movimentação. Sem contar, né, gente? Sem contar o pessoal aí do treinamento, ó, módulo 12, né? Módulo 12, ó. É aquela região do módulo 12. Então é nítido que aqui é um movimento que depois ele vai buscar, ó, região aqui, ou vai fechar essa região. Eu até acredito ainda que ele vai fazer rompimento. Então isso aqui é uma entrada do Forex, tá? Esses movimentos aqui, e principalmente agora que tentou fazer um ombro cabeça a ombro aqui nessa região superior, isso aqui para mim é um movimento de reversão total da tendência. Isso aqui eu procuro muito no Forex e dá muito certo, há anos aí sempre funciona. Então, compreenda, o melhor ponto de reversão pode ser o corpo, pode ser a região do pavio. É contexto. Então você pode operar tanto o corpo como o pavio da vela no momento da reversão ali na região do suporte e resistência. Aprenda a interpretar para saber o ponto de reversão, se é no corpo ou se é no pavio. Na interpretação do gráfico, seguindo o passo a passo das análises do gráfico, na análise gráfica você aprende passo a passo como é que funciona. Então, se você tem esse passo a passo, se você consegue entender esse passo a passo, você vai conseguir compreender esse movimento para que você saiba fazer as suas operações com segurança, para que você saiba operar com segurança. Agora, se você não souber o passo a passo, se você não souber as técnicas, se você não souber o básico, se você tiver preguiça, você viu ali o Carlos no começo que eu mostrei para você ali, o aluno, depois da segunda revisão, 9 dias positivo. Então, quanto mais a manutenção você faz do material, quanto mais você estuda as técnicas, quanto mais você vai para o gráfico ver as técnicas, quanto mais você treina as técnicas, mais confiança e certeza você tem das movimentações. Isso se chama estudar. Não pode ter preguiça para estudar. Você tem que estudar. Eu nunca vi ninguém vencer nesse mercado sem estudar. A pessoa acorda e fala assim, vou abrir uma conta aqui e vou começar a apertar o botão. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, em qualquer profissão. Eu nunca vi isso. E se você tem um pouco de conhecimento de qualquer profissão, só de você começar a conversar com o profissional da área, em 5 minutos você sabe se ele tem conhecimento ou não. Então, coloca uma coisa na sua cabeça. Quer estudar? O treinamento está aí. Formas facilitadas. Esses dias mesmo teve um rapaz que queria participar, só que ele só tinha um mercado pago. Perguntou se tinha jeito de fazer o treinamento, mas pagar pelo mercado pago. Falei, tem. Porque não tem a forma ali no link no checkout. Mas falei, tem. Ele entrou em contato comigo, fizemos e ele está no treinamento. Então qualquer dúvida que você tenha, uma forma que você quer pagar, que não está descrita ali, você pode entrar em contato comigo. O que eu quero é fazer com que você tenha acesso a conteúdo de verdade, que você tenha acesso à realidade de como faz. Esses dias mesmo um rapaz perguntou assim, eu fiz um treinamento, eu só aprendi médias móveis, você ensina realmente análise gráfica? Aí sempre tem os alunos aqui no chat, né? Eu falo para o pessoal, eu falo, entra um dia na aula lá e pergunta no chat para o pessoal, né? Tudo que eu sei de análise gráfica eu ensino, não tem enrolação, eu ensino, só que você tem que se dedicar. Você tem que ter pelo menos ali meia hora no dia para estudar, meia hora, 20 minutos que seja. Ou acessa para a vida toda justamente para você ter esse tempo, ou o tempo que você tem para estudar. Não importa o tempo que você vai estudar, o importante é você ter estudo de qualidade, mesmo que seja pouco tempo. E o suporte diretamente comigo. Inclusive você tem o aplicativo offline para acessar em qualquer lugar do mundo de forma offline para ter acesso de qualquer forma. Então não tem desculpa, tá, gente? Não tem desculpa. Se você realmente quer aprender, quer fazer renda nesse mercado ou quer viver nesse mercado, você tem que estudar. Não tem para onde correr. A ponto de você chegar no gráfico e entender. Eu vou fazer a operação, eu vou interpretar o gráfico para entender que o ponto de reversão é no corpo ou no pavio.
Se ele mostra as duas formas, eu vou aplicar as duas formas. Se uma não der certo, a outra vai dar certo. Eu mantenho um gerenciamento e bola para frente. Existe gestão de risco para isso. Para quando acontece um loss, por exemplo, tomei um loss aqui, não tomei? Ó. Então foi ali 2-1, 3-1. Altamente lucrativo, não preciso mais que isso aqui num dia, num sábado. Né? É só manter gestão. Se o loss aconteceu, se eu vi o detalhe do loss, eu expliquei o porquê, é só fazer gestão do seu capital. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Hoje é um sabadão. Espero que vocês tenham passado o dia maravilhosamente bem. Não sei que horas você está vendo esse vídeo. Um resto de sábado aí maravilhoso. E eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!